estar aqui presente. A minha intervenção terá duas partes. Uma primeira parte sobre o Padre Manuel Antunes na Sertã e uma segunda parte em que eu irei falar um bocadinho sobre os pseudónimos do Padre Manuel Antunes e depois explicar-vos um bocadinho do porquê de estar aqui a destacar os pseudónimos do Padre Manuel Antunes. Eu estava aqui a ouvir as duas intervenções e dei por mim a olhar para 4 fotografias que estão nesta sala, que no fundo, e convido-vos a olhar para trás, que no fundo representam a Sertã do Padre Manuel Antunes. Ou seja, são 4 locais, um deles não representa a Sertã do Padre Manuel Antunes, mas representa um acontecimento que no fundo coincide quase com o nascimento do Padre Manuel Antunes, e eu passava para aí. Na segunda fotografia, que tem ali mesmo em frente, a segunda fotografia representa os antigos passos do Conselho da Sertã. Esta fotografia é tirada em 1913 e estes espaços do Conselho ardem em 1917. Há um incêndio que é provocado pelos presos que estão ali no resto de chão dos antigos espaços do Conselho da Sertã. O incêndio dá-se em 1917, em fevereiro de 1917, e curiosamente o Padre Manuel Antunes nasce um ano depois desse evento. No dia 3 de novembro de 1918 comemoram-se hoje os 100 anos. Ele nasce às 2 horas da madrugada, o Padre Manuel Antunes, no dia 3 de novembro de 1918. E porquê é que eu destaco este acontecimento, o incêndio de 1917? Porque, no fundo, é um acontecimento que está muito presente na altura em que o Padre Manuel Antunes nasce. Ou seja, os jornais da altura, os jornais da época na Sertã ainda falavam muito da questão do incêndio, sobretudo porque na altura discutia-se o sítio onde deveriam ficar os novos passos do Conselho, que depois acabam por ficar neste local onde nos encontramos hoje. Dizer também que no ano em que nasce o Padre Manuel Antunes, em 1918, o Padre Manuel Antunes, curiosamente, nasce uma semana antes de ser assinado o armistício que coloca um ponto final na Primeira Guerra Mundial. Portanto, até por isso, o Padre Manuel Antunes nasce numa altura muito especial. Mas ele encontra, quando nasce aqui na Sertã, ele encontra uma Sertã muito diferente daquela que nós temos hoje. A Sertã tinha sido assolada em 1915 por umas cheias bastante violentas, que levaram que cerca de 60% da população caísse numa pobreza verdadeiramente extrema. Nós, quando falamos em cheias, falamos sobretudo na destruição de campos de cultivo, na destruição de habitações, e, portanto, é preciso lembrar que a Sertã, em 1918, é constituída sobretudo por agricultores, ou seja, pessoas que viviam da agricultura. O próprio pai do Padre Manuel Antunes é jornaleiro, ou seja, trabalhava à jornada, portanto, também trabalhava nos campos. E esta Sertã que o Padre Manuel Antunes encontra, além da pobreza, que era uma pobreza endémica, que já se arrastava sobretudo ao longo dos séculos, é também reforçada neste período por este acontecimento, pelas cheias de 1915, e, portanto, este ponto é muito importante, porque o Padre Manuel Antunes, quando nasce no seio de uma família muito pobre, e sobretudo encontra uma Sertã também ela bastante pobre, onde havia também uma elite que de certo modo se destacava. Eu depois também já vou falar desta elite mais à frente. A família do Padre Manuel Antunes, o pai do Padre Manuel Antunes era o José Agostinho Antunes, que na Sertã era conhecido pelo José Pequeno, era o nome pelo qual ele era conhecido aqui na Sertã, e também pela Maria de Jesus, que é a mãe do Padre Manuel Antunes. O José Agostinho Antunes era natural do lugar de Rabaças, que fica ali no vizinho concelho de Oleiros. A mãe do Padre Manuel Antunes era natural de Proença Nova. É curioso, eles os dois encontram-se e no fundo depois vêm morar aqui para o Concelho da Sertã, para a Vila da Sertã. O Padre Manuel Antunes nasce numa casa que hoje já não existe, que está situada, mais coisa menos coisa, ali onde está hoje a Escola da Arboaria. Para quem conhece a Vila da Sertã, está situada um bocadinho, podemos dizer, do outro lado da Ribeira, junto ao centro de caminhagem, ou seja, onde se faz aquilo que eu posso dizer, a transferga de passageiros da rede expressos e também da rodoviária, faz-se ali muito próximo do local onde vivia a família do Padre Manuel Antunes e onde nasceu o Padre Manuel Antunes, no lugar da Algoaria. E o que o Padre Manuel Antunes encontra, além de uma família pobre, é sobretudo uma terra onde as oportunidades a este tipo de pessoas estavam praticamente dadas. Ou seja, o Padre Manuel Antunes, quando nasce, está quase destinado a uma vida de pobreza e, sobretudo, a viver um bocadinho na sombra da sua família. Ou seja,
é mais um par de mãos que vai ajudar a família e, portanto, aquela expectativa que se figurava ao Padre Manuel Antunes em termos de vida era uma expectativa bastante tenue, ou seja, alguém que provavelmente teria que fazer tudo aquilo que a maior parte dos jovens da geração do Padre Manuel Antunes fizeram, que foi viver da terra e um bocadinho sofrer com as agruras do que era morar numa terra como a Sertã em 1918, que efetivamente nós não tínhamos esta rede de estradas que hoje temos. A Sertã ficava muito longe dos grandes centros de decisão e também há um ponto muito interessante. Quando nós falamos do ponto da Sertã, falamos da Vila da Sertã, e se falarmos do conceito da Sertã, havia freguesias, ou seja, se eu me lembrar do Figueiredo, se eu me lembrar da Ermida, onde as pessoas dessa mesma freguesia, quando vinham à Vila da Sertã, às vezes demoravam praticamente um dia inteiro na viagem, ou seja, de ida e de volta, às vezes até para vir aqui só ao mercado. Portanto, a odisseia que era para alguém do Conselho da Sertã vir à sede do Conselho fazer às vezes as suas necessidades, ou seja, poder comprar alimentos, poder trocar aquilo que era a sua produção agrícola por outros bens. Portanto, nós quando falamos de Lisboa era um mundo completamente diferente, completamente longínquo da Sertã. Há, aliás, algumas histórias curiosas que se contam neste início do século XX. Há uma senhora que sempre que ia a Lisboa fazia o testamento com medo que morresse na viagem, ou seja, a viagem é de tal forma grande que ela fazia sempre o testamento, ou seja, reafirmava o seu testamento antes de sair da Sertã, porque para ela ir a Lisboa é quase como nós hoje irmos à China, praticamente. Portanto, só para se perceber um bocadinho também aqui a questão das distâncias neste período. O Padre Manuel Antunes nasce no dia 3 de novembro de 1918, ele depois é batizado no dia 24 de novembro de 1918, pelo Padre Alberto Barata de Azevedo, que na altura não era o prior aqui da Sertã, ou seja, era um coadjutor, no fundo era um padre auxiliar que estava aqui ao serviço do padre na altura, em 1918. E é curioso porque quando vemos o registro de batismo do Padre Manuel Antunes, deparamos com uma questão muito curiosa. Os padrinhos do Padre Manuel Antunes não são familiares e não são propriamente pessoas da condição social da família do Padre Manuel Antunes, são nada mais nada menos que um escrivão da comarca da Sertã, que era o Sr. Francisco Pires de Moura, que curiosamente é uma das pessoas que mais lutou para que o edifício do Espaço do Conselho ficasse neste local. Portanto, é uma pessoa que pertence à elite da Vila da Sertã na altura, e este é o padrinho. A madrinha é também uma pessoa da elite da Sertã, que era a Zulmira Moraes Carneiro Tavares, uma família que hoje praticamente desapareceu da Sertã, mas que, sobretudo no século XVIII, no século XIX, era uma família muito poderosa aqui na Sertã. Portanto, é curioso verificar como é que alguém de uma condição bastante humilde tem dois padrinhos que não pertencem à sua condição social. Isto é algo que eu não tenho explicação, mas que fica aqui a nota e que, de certo modo, às vezes nós temos muito aquela sensação de achar que a elite está num sítio e que olha sempre para os pobres e no fundo para a classe baixa de uma forma muito elevada, ou seja, de achar eu não me dou com essa gente. E depois temos aqui os padrinhos de batismo do Padre Manuel Antunes, que no fundo são duas das pessoas mais endinheiradas e mais poderosas do Conselho da Sertã. É algo bastante interessante. A história do Padre Manuel Antunes é uma história curiosíssima, sobretudo aqui na Sertã. Obviamente eu não vou contar depois o resto da história, porque ela também já foi aqui referenciada. Mas o Padre Manuel Antunes, curiosamente, nasce numa terra onde o analfabetismo era verdadeiramente uma praga. O Padre Manuel Antunes, quando nasce o analfabetismo no Conselho da Sertã ronda os 85%. Mas é curioso, porque os pais do Padre Manuel Antunes entenderam que o filho deveria ir à escola, da mesma forma que depois os outros filhos, o Padre Manuel Antunes teve mais dois irmãos, o José Antunes e a Maria do Céu Antunes, e todos eles, os pais tiveram essa preocupação de os encaminhar para a escola e, portanto, também há aqui um ponto muito interessante, ou seja, apesar de serem pessoas de uma condição bastante desfavorável, entenderam que a educação era algo muito importante e colocam o Padre Manuel Antunes, na altura não, o Manuel, na escola. Ele frequentou a escola Ponte Ferreira, que é uma escola que ainda existe, ou seja, o edifício ainda existe, a escola obviamente já não tem a função docente que na altura tinha. E a professora do Padre Manuel Antunes era a professora Virgínia Manso, e há uma história que se conta a miúdo aqui na Vila da Sertã, que é a história do exame da 4ª classe do Padre Manuel Antunes. É uma história que eu conto muito rapidamente e que está narrada nas biografias que foram escritas sobre o Padre Manuel Antunes, e a história é narrada pela irmã do Padre Manuel Antunes, pela Maria do Céu Antunes,
que faleceu faz agora 3 anos, mais ou menos, e ela conta que o pai do Padre Manuel Antunes lhe comprou o par de sapatos para ele estrear no dia do exame da 4ª classe. Obviamente, na altura não se comprava o par de sapatos na semana anterior, ou seja, comprava-se quando havia possibilidade, e ele comprou os sapatos com alguma antecedência. E fez um aviso ao Padre Manuel Antunes, dizendo que estes sapatos são para estrear no dia do exame, portanto não os vais gastar antes desse mesmo exame. O que é facto é que os sapatos foram comprados, se calhar, um bocadinho antes do tempo, e quando o Padre Manuel Antunes foi para calçar os sapatos nesse dia, os sapatos não lhe serviam. Ou seja, o que é que aconteceu? O Padre Manuel Antunes teve de fazer o exame da 4ª classe descalço. Ele dirige-se à escola, faz o exame da 4ª classe e no final está lavado em lágrimas junto à porta da escola de Conde Ferreira. E a professora Virginia Mense vai ter com ele e pergunta-lhe: mas, Manuel, porquê que tu estás a chorar? Ou seja, o teu exame foi o melhor, foste o melhor aluno da turma. E ele, muito pesaroso, vira-se para a professora e diz: Sr. professor, sim, mas eu fui o único aluno que fez o exame descalço. E isto para ele foi algo que o marcou muito e de certo modo revela um bocadinho obviamente não é uma questão de menoridade, mas ele sentiu naquele momento que estava, apesar de ter sido o melhor, não estava calçado. Ou seja, todos os outros estavam calçados. Isto é algo que o marcou muito. Um ponto muito interessante: o Padre Manuel Antunes depois faz o exame da 4ª classe e há uma missão na altura de padres jesuítas, que eram missões muito habituais aqui na zona do interior, que eram conduzidas por 2 padres, que eram o Padre José Lérias e o Padre António Campos. E estes padres vinham muitas vezes aqui à Sertã, de certo modo, tentar sensibilizar e recrutar, se é que assim podemos chamar, miúdos, jovens, para a Companhia de Jesus. O que é facto é que estes padres vêm aqui na altura das festas do Sagrado Coração de Jesus e no final da procissão do Sagrado Coração de Jesus abeiram-se do grupo de jovens onde está o Padre Manuel Antunes e perguntam aos jovens quem é que dali gostava de ser padre. E os jovens, quase nenhum deles levanta o braço. O Padre Manuel Antunes dá 2 passos atrás. Porquê? Porque, de certo modo, os colegas dele olharam todos para ele, achando que ele ali, se calhar, era o melhor ou tinha mais condições para ser padre. E apontam na direção dele e dizem: o Manuel. E o Manuel, na altura, e isto até pelas conversas que fomos tendo, percebe-se que já havia ali, de certo, o apelo no Padre Manuel Antunes para ser padre. O Padre José Lérias convida então o Padre Manuel Antunes para ingressar na Companhia de Jesus e vai falar com os pais. Os pais, na altura, ficaram um bocadinho surpreendidos com o convite e disseram: sim, mas nós não temos dinheiro para mandar para o seminário. Portanto, ele, se puder ir para o seminário, terá que ir a custas próprias ou então arranjar aqui algum benemérito que lhe possa pagar os estudos. E, curiosamente, na Sertã, isto é um ponto muito interessante, há um grupo de senhoras da Sertã que financia a ida do Padre Manuel Antunes para o seminário. Nós sabemos mais ou menos o nome delas: é a Dona Albertina Lima, a Dona Maria do Carmo Moura. Esta Maria do Carmo Moura era irmã do padrinho do batismo do Padre Manuel Antunes, e a Senhora Maria José Correia Silva, entre outras, que se coletam e pagam, no fundo, o ingresso do Padre Manuel Antunes no seminário, na altura, e, portanto, ele ingressa no Seminário Menor da Companhia de Jesus em Guimarães, em 1936, e depois há todo o percurso que há pouco também já foi aqui referido, o percurso biográfico do Padre Manuel Antunes. Curiosamente, isso é algo que muitas vezes é focado aqui na Sertã, sobretudo em anos anteriores, o facto do Padre Manuel Antunes, quando saiu da Sertã, não ter regressado à Sertã ou não se preocupar muito em vir à Sertã e não estar junto dos seus. O Padre Manuel Antunes era uma pessoa muito recatada e sempre que ele visitava a Sertã, visitava sobretudo a família, porque o Padre Manuel Antunes não era aquele tipo de pessoa que gostasse de chegar à Sertã e andar a passear pela Sertã e mostrar-se: eu cheguei, eu sou o Padre Manuel Antunes, sou a pessoa que vocês às vezes, curiosamente, sempre que o Padre Manuel Antunes tinha alguma notícia, alguma promoção, o Jornal da Terra, que era a comarca da Sertã, que ainda hoje existe, publicava essas notícias, ou seja,
ele já é padre, ele celebrou a missa nova, ou seja, tudo aquilo que se ia passando na vida do padre Manuel Antunes ia sendo referido no jornal da comarca da Sertã. E eu, de certo modo, preferia, quando vinha a Sertã, preferia esse recato, mas já vamos ver mais à frente que esse recato não era assim tão recatado, desculpe-me lá este neologismo, mas o que acontecia, sobretudo, e há uma história curiosa, o padre Manuel Antunes celebra a sua missa nova no dia 31 de julho de 1949, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Porto. Mas o que muitos de vocês não sabem é que o padre Manuel Antunes fez questão de celebrar a sua primeira missa uma semana antes na Igreja Matriz da Sertã. E há ainda hoje uma testemunha dessa missa. Foi o Sr. Manuel Castanheira Leitão, que é um dos nossos centenários aqui na Vila da Sertã, que se lembra perfeitamente dessa missa e que conta uma história muito curiosa. Antes da missa começar, ele dirigiu-se à sacristia da Igreja Matriz e cumprimentou o padre Manuel Antunes. Este senhor Manuel Castanheira Leitão é um ano mais velho que o padre Manuel Antunes, ou seja, ele estudava na escola Ponte Ferreira quando o padre Manuel Antunes ingressou na escola da Ponte Ferreira, que aqui na Sertã era conhecida também pela escola da Carvalho. E, curiosamente, o Sr. Manuel Castanheira Leitão conta uma história que se dirige ao padre Manuel Antunes e lhe diz: Sr. Doutor, muitos parabéns. E ele vira-se para ele e diz: Sr. Doutor, não, Manuel. E ele despede-se a dizer: Ok, Sr. Doutor, eu não volto a chamar Sr. Doutor. E esta história é muito curiosa. Ele, curiosamente, traz sempre na carteira dele uma pequena pagela que lhe foi oferecida pelo padre Manuel Antunes nesse preciso momento. Portanto, há uma ligação do padre Manuel Antunes, o facto de ele querer ter celebrado a missa dele, no fundo não a missa nova, mas uma semana antes de celebrar a sua missa nova, vir aqui à Sertã e celebrar a sua primeira missa. Obviamente, o padre Manuel Antunes vem algumas vezes aqui à Sertã, não apenas para visitar a família, mas também para fazer algumas conferências. Há duas conferências muito famosas que ele faz aqui na Sertã, no dia 30 e 31 de março de 1960, no Cine Teatro Tasso, onde está toda a elite do Conselho da Sertã, e não só. Nesse dia, o padre Manuel Antunes pediu à direção do clube para deixar entrar, porque na altura o clube da Sertã só podiam entrar os sócios nas instalações do clube. E o padre Manuel Antunes pediu à direção do clube para também poder entrar a população, ou seja, no fundo, a outra população, ou seja, a classe mais baixa, que não tinha acesso ao clube da Sertã, poder assistir a essa predileção que o padre Manuel Antunes fez. E, curiosamente, a chamada elite da época ouvia o padre Manuel Antunes sabiamente falar sobre os mais profundos assuntos e ficava muito admirada. E há uma história que se conta de um senhor que já faleceu aqui na Sertã, que estava atrás do presidente da Câmara da altura aqui da Sertã, e o presidente da Câmara da Sertã vira-se para trás e diz: ele fala muito bem, mas eu não percebo nada do que ele diz. E essa pessoa, que era uma pessoa de uma condição, era uma pessoa pobre, na altura, ele diz: eu percebi perfeitamente o que ele disse. Você não tem que ouvir as palavras, tem que ouvir o som das palavras. E ele falava muito do som. O padre Manuel Antunes falava de uma forma muito baixa, um fio de voz. Costumava-se dizer, inclusivamente, os alunos que falam isso no auditório da Faculdade de Letras, onde ele dava aulas, que não se ouvia nem sequer uma mosca. Ou seja, uma pessoa falava muito baixo, e mesmo falando muito baixo, para o auditório onde estavam 300 pessoas, toda a gente não ouvia, porque toda a gente fazia um silêncio sepulcral, como se quisesse beber quase até a última gota aquilo que o padre Manuel Antunes lhe estava a dizer. E agora, falando do padre Manuel Antunes e falando da escolha dos pseudónimos, o padre Manuel Antunes é provavelmente, se calhar, mesmo até mais do que uma pessoa, que recorreu a pseudónimos para assinar os seus textos. Até hoje estão identificados 126 pseudónimos que o padre Manuel Antunes utilizou para assinar os seus textos. E eu falo dos pseudónimos porquê? Estes pseudónimos, normalmente, o apelido destes pseudónimos referia-se a lugares do Conselho da Sertã. Ou seja, a aldeias, a pequenos sítios que estavam situados aqui no Conselho da Sertã. Eu, por exemplo, dou-vos aqui alguns exemplos. Eu, por exemplo, teria, e sobretudo na revista Brutéria, que é onde ele utiliza mais frequentemente esses mesmos pseudónimos. Temos, por exemplo, o André Venestal, que é uma aldeia aqui da freguesia da Sertã. Temos o António Trísio, o Trísio é uma aldeia da freguesia de Palhais. O Artur Mogueira, também aqui da Sertã. O Carlos Cunhada, o Luís Maciel, o Luís Escovel, o Paulo Ermida, o Paulo Palhais, o Vítor Reboliços.
Portanto, há todo um conjunto de nomes que o Padre Manuel Antunes se socorre, onde o apelido é quase sempre um topónimo aqui do Concelho de Sertã. Mas não apenas do Concelho de Sertã, porque o Padre Manuel Antunes depois também era bastante criterioso na escolha dos nomes. Porque, inclusivamente, do Concelho de Oleiros, do Concelho de Mação e do Concelho de Provença Nova, há lugares onde ele também vai buscar esses nomes. Por exemplo, temos Cardigos, temos Mação, temos Oleiros, temos o Moradal. Portanto, são nomes topónimos que o Padre Manuel Antunes também se socorre para assinar os seus textos. E perguntarão vocês porquê que ele se lembrou, sobretudo, de buscar estes nomes. Primeiro, na minha opinião, porque o Padre Manuel Antunes, ao contrário do que é a opinião geral, é uma pessoa que teria uma grande paixão pela sua terra. Só alguém que nutre uma grande paixão pela sua terra é que vai buscar os topónimos do seu concelho e os coloca no pseudónimo. Ou seja, portanto, quando alguém diz o Padre Manuel Antunes não gostava da certeza, eu costumo desafiar, mas como é que alguém que não gosta da sua terra utiliza os topónimos da sua terra para os usar nos seus pseudónimos? Portanto, isto, no fundo, é uma das provas pelo qual o Padre Manuel Antunes gostava muito da Sertã, é um apaixonado da Sertã. E estes nomes que ele escolhe, a maior parte deles são nomes que só quem era da Sertã que os conhecia. Por exemplo, Regorizes, que é um sítio aqui da freguesia da Sertã, é um sítio que não aparece nos livros, ou seja, nos livros monográficos não aparece Regorizes. E o Padre Manuel Antunes utiliza o Vítor Regorizes para assinar pelo menos 2 textos e, de certo modo, ou seja, ele é alguém que, além de gostar da Sertã, ele conhecia a Sertã, porque só alguém, e o Regorizes não é um lugar que há muitos habitantes da Vila da Sertã que nem sequer sabem que existem as Regorizes aqui na Vila da Sertã, portanto o Padre Manuel Antunes sabia. Mas é curioso que o Padre Manuel Antunes utiliza uma profusão de topónimos e efetivamente o Padre Manuel Antunes não os conhecia todos. O Padre Manuel Antunes socorre-se de uma obra que é lançada em 1930 do Padre António Lourenço Farinha, que é Sertã o seu conselho, para ir buscar inspiração para alguns dos seus topónimos. E porquê que eu digo isto? Porque há pelo menos um topónimo, que é o Artur Moreira, que é grafado incorretamente na obra do António Lourenço Farinha, na Sertã do seu conselho, que é grafado como Artur Mongueira, e o Padre Manuel Antunes também, quando faz a escolha do pseudónimo, coloca Artur Mongueira. Portanto, de certo modo, o Padre Manuel Antunes, além de conhecer o Conselho da Sertã, ou seja, além de colocar aqui alguns sítios, também vai buscar inspiração ao outro lado, e aqui foi buscar inspiração incorreta, porque ele estava mal grafado no livro do Padre António Lourenço Farinha e ficou mal grafado depois também na utilização do pseudónimo, ou seja, do Artur Moreira. Termino falando aqui também de um ponto muito interessante. O Padre Manuel Antunes tinha ligações familiares à Sertã, tinha também outro tipo de ligações. Ele nunca escreveu um texto sobre o Conselho da Sertã. Eu, por acaso, andei à procura, ele escreveu muito na Enciclopédia Luso-Brasileira. E uma das minhas esperanças, há um artigo fantástico, uma entrada fantástica sobre o Conselho da Sertã numa dessas enciclopédias. E a minha esperança foi sempre este artigo, foi o Padre Manuel Antunes que o fez. Depois de descobrir que foi o professor Almeida Fernandes que o tinha feito, que é um dos nossos grandes historiadores. Mas, de certo modo, ele, apesar de nunca ter escrito nada sobre a Sertã, era alguém que tinha uma grande paixão sobre a Sertã. E todas as pessoas que o conheceram aqui na Sertã falam nisso. Ou seja, ele tinha uma grande devoção pelas raízes dele. Quando a mãe morre, e ele vem ao funeral da mãe, ele é convidado para ir ao púlpito dizer algumas palavras sobre a mãe. E ele dirige-se ao púlpito e olha para o corpo da mãe no caixão e diz: como é que um homem como eu, que fala sobre tudo e mais alguma coisa, que discute, reflete sobre todo tipo de assuntos, neste momento não me ocorre uma única palavra para dizer perante o corpo inerte da minha mãe. E isto, de certo modo, o amor que ele tinha também à família, reflete-se muito neste momento, ao olhar a mãe dele morta no caixão, e ele não conseguia dizer uma única palavra. Um homem que todos nós nos habituámos a ler e a ouvir falar sobre todo o tipo de assuntos. E naquele momento, se calhar, poderia ter destacado as qualidades, também podia ter dito 1001 coisas. E não lhe ocorria nada, porque a única coisa, imagino eu, lhe ocorria naquele momento era olhar para ela e no fundo, memorizar todos aqueles momentos e tentar, de certo modo, levar a melhor das lembranças.
porque o Padre Manuel Antunes conseguia refletir sobre todos os assuntos, mas provavelmente quando tinha que falar sobre aqueles que eram mais próximos era algo mais difícil. E portanto também esta história do Padre Manuel Antunes, esta relação que ele tinha com a família, também queria aqui deixar esse ponto e agradecer desde já o convite e muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima.